dar uma estudada sobre congruências de triângulos e semelhanças de triângulos. Né? É um assunto bem tranquilo, tá? Mas que exige só um pouquinho de atenção, tá? Existem algumas questões, de vez em quando cai uma questão de semelhança de triângulo, tá? Mas, no geral, essa questão de congruência e semelhança de triângulos vai ajudar muito a vocês a resolverem algumas questões, né? Não diretamente, a questão vai estar voltada para... É fácil, né? Porque é o seguinte, semelhança de congruência e semelhança de triângulos são assuntos fáceis, né? E aí, o que acontece? Vai ajudar vocês a resolver outras questões que vai estar envolvendo triângulos. Né? Então, quando você entende congruência e semelhança de triângulos, vocês vão resolver muitas outras questões que vai estar envolvendo área de triângulos, triângulo equilátero, triângulo retângulo, tá? E vai ajudar muito, tá? Depois eu vou passar algumas questões para vocês. Hoje a gente vai trabalhar mais a parte do conteúdo. Vou só colocar alguns exemplos de alguns exercícios para vocês, para a gente ver. Aí, quando for na próxima aula, aí sim, aí eu coloco as questões. Professor? Oi? O senhor está passando algum slide, não, né? Não, vou passar ainda. Vou começar já. Tá bom. Tá? Tá certo. Qual que eu vou passar? Tá? Só estou explicando aqui que a gente vai trabalhar, tá? E aí, na próxima aula é que eu vou passar questões para vocês do Enem, né? E está envolvendo semelhança de triângulos, tá bom? E aí eu vou começar agora a compartilhar com vocês o material. Todos estão conseguindo ver o compartilhamento da tela? Sim, professor, estamos vendo. Pronto. Ó, como eu estou aqui no compartilhamento de tela, eu não estou vendo o chat, tá? Aí, se vocês quiserem comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, ou se o slide não estiver passando, alguma coisa assim, aí vocês me avisam, tá bom? Então, vamos lá. Congruência de triângulos, tá? Existem 4 casos de congruências de triângulos, né? Então, o primeiro caso é lado, lado e lado. Ou seja, todos os lados congruentes. Né? Então, esse é o mais fácil, né, de todos. Né? Porque se você basta só você observar que os lados eles são todos congruentes. Tá? Agora, o que vocês têm que observar é que tem que ser os lados correspondentes. Tá? Quando você for observar, esse lado tem que ser correspondente a esse lado. Tá? Depois eu vou explicar melhor essa questão dos lados correspondentes. Tá? Então, aqui tem um tracinho, esse aqui também é um tracinho. 2 tracinhos, 2 tracinhos. Então, 3 tracinhos, 3 tracinhos. Por quê? Indicando que esses lados são todos congruentes a esse lado. Tá? Exemplo, se aqui for 4, aqui também é 4. Se aqui é 5, aqui também é 5. Assim por diante. Aqui é 6, aqui também é 6. A medida dos lados do triângulo. Isso é bem simples, bem fácil. E aí temos o segundo caso, que é lado, ângulo e lado. Ou seja, dois lados congruentes, com o ângulo formado entre eles também são congruentes. Né? É esse caso aqui. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, lado, lado, aí ângulo e ângulo. Tá?
e lado e lado. Então, é o caso L a L, ou seja, lado, ângulo e lado. Então, se esse lado com esse lado são congruentes, e este ângulo com este ângulo aqui são congruentes, e esse lado, então, esses triângulos são congruentes. Tá? Então, mais uma vez, eu tenho que ressaltar aqui, pessoal, que tem que ser o quê? O lado correspondente. Tá? Então, esse lado tem que ser correspondente com esse. Esse ângulo tem que ser correspondente a esse ângulo. Tá bom? E lado com esse mesmo lado. Tá? Eu não posso pegar esse ângulo com esse outro ângulo aqui embaixo. Não. Tem que ser com este ângulo, com esse ângulo. Então, lados e ângulos correspondentes. No terceiro caso, temos aqui, ó, ângulo, lado e ângulo. Ou seja, dois ângulos congruentes com um lado formado entre eles também congruentes. Tá? Aquele era lado, ângulo e lado. Agora temos ângulo, tá? Ângulo, lado e ângulo. Tá? Os dois ângulos aqui e o lado aqui no meio. Tá? Então, observe que eles têm que ter o quê? E, ó, os ângulos correspondentes aqui. Ó, tá? Então, esse ângulo correspondente a esse outro ângulo. Tá? Esse lado correspondente a esse lado aqui. Esse ângulo correspondente a esse ângulo aqui. Ó. Bom? Então, o caso aqui, ó, ângulo, lado e ângulo. E aí temos o quarto caso, que é o lado, ângulo, adjacente e o ângulo oposto a esse lado congruente. Como assim? Vamos explicar. Está dizendo que é lado, ângulo e ângulo oposto ao lado congruente. Ou seja, aqui, ó, tem um ângulo, ângulo. Né? Ó, lado, ângulo e o ângulo oposto ao lado aqui, ó. Tá? Certo? Então, ângulo, ângulo, e esse lado oposto a esse outro ângulo aqui, ó. Tá? Então, ângulo, 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 esse lado está o quê? O lado está oposto ao ângulo aqui, ó. Aos ângulos congruentes. Então, isso indica que esses triângulos são triângulos congruentes. Tá? Então, como é que pode cair uma questão? Pode cair dessa forma aqui, ó. Qual é o valor de x da imagem abaixo? Então, a gente vai observar aqui, ó. Que caso é esse? Que caso de triângulos congruentes está aparecendo aqui? Ao só observar aqui, opa, eu tenho aqui, ó, lado, ângulo e lado. Opa, então aqui, eu tenho aqui também lado, ângulo e lado. Tá? Então, observar que se eu tenho aqui, ó, se esse lado é correspondente a esse outro lado, esse ângulo é correspondente a esse outro ângulo, eu tenho que esse lado é correspondente a esse outro lado, logo eu já sei que esses triângulos são semelhantes. Se esses triângulos são semelhantes, qual o valor de x aqui? Você pode me dizer? 23. 23. Porque todos os ângulos, esse ângulo aqui, se esse ângulo aqui é 23, aqui também tem que ser 23. Né? Então, bem tranquilo, bem fácil. Né? Professor, Outra forma. Oi. já caiu questão assim no Enem? Rapaz, pode cair. Agora, o que ele pode pedir, não assim, ele pedindo assim o valor de X. Ele pode pedir para você sei qual é, o caso. Né? Então, para você identificar qual é o caso aqui, ele vai dar vários triângulos semelhantes, né? Congruentes, vários triângulos congruentes, e perguntar qual é o caso são triângulos congruentes. Né? Então, ele vai dar várias opções ali, mostrando a imagem. Há um triângulo com esse triângulo, né?
e vai mostrando assim, lado, ângulo, aí ele coloca aqui ângulo, diferentes aqui, com um lado não correspondente, e aí para você identificar que caso é esse, tá? Ou pode cair também dessa forma aqui também, tá? Já caiu questão assim, um pouco parecida com essa questão, tá? Eu não sei nem se, eu vou até, depois eu falo para vocês, se esse aqui foi alguma questão do Enem ou não, tá? Não lembro agora no momento, tá? Mas pode cair dessa forma aqui, tá? Ou diferente aqui, tá? Agora, assim, são poucos casos que cai esse tipo de questões, tá? Mas, de vez em quando, cai uma questão, tá? Aí, como eu falei, estava falando para vocês no início, tá? Essa questão de triângulos congruentes, e daqui a pouco a gente vai ver semelhanças de triângulos, que já é um pouquinho diferente de triângulos congruentes, vai ajudar vocês a resolver outras questões que estejam envolvendo triângulos, tá? Então, agora, mais na frente, eu vou passar para vocês e mostrar como é que pode cair essas questões e como podemos resolver, tá? Uma delas é através do Teorema de Pitágoras, né? Aí vocês vão ver, a gente vai ver Teorema de Pitágoras, aí vão ver que casos de semelhanças de triângulos, né? Enfim, a gente vai trabalhar um pouquinho nessas questões de triângulos, tá bom? Então, os 4 casos dos triângulos congruentes são esses, tá? São esses. Lado, 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 né? Aí eu tenho lado, ângulo, lado, né? Tenho ângulo, lado e ângulo, e tenho lado, ângulo e ângulo oposto ao lado congruente. Esses são os 4 casos de triângulos congruentes, né? Se um desses casos apresentarem, é porque todos os lados são iguais, todos os ângulos são congruentes. Os ângulos correspondentes são congruentes, tá? Aqui está mostrando aqui, né? Veja que esses dois triângulos têm uma congruente entre os dois lados congruentes. Dessa forma, estamos diante de um caso lado, ângulo, lado de congruência de triângulos, logo x é igual a 23, já foi respondido. Aí vamos ver outro caso aqui, ó. Na figura, o triângulo ABC é congruente ao triângulo CDA. Qual o valor de x? Vamos ver aqui. Ó. Então, temos aqui, ó. Se o triângulo A, B e C é congruente ao triângulo CDA, qual o valor de x? E aí? O que vocês acham? Qual vai ser o valor de x? 60. 60. Exatamente. Eu tenho aqui, se esse ângulo aqui, se ele tem um aqui, ó, eu tenho aqui lado, né? Está correspondendo a esse lado aqui. Esse outro lado correspondente a esse aqui, e eu tenho esse ângulo aqui, né? Então, que aqui é 120, e esse ângulo aqui, o ângulo todo completo aqui, também é 120. Né? Só que aí ele está dizendo aqui que eu tenho 2 vezes x. Então, x é 60. Aqui 2 vezes 60, 120. Então, bem tranquilo, bem fácil de identificar triângulos congruentes. Tá? É o mais fácil. Triângulos congruentes é bem fácil de identificar e de resolver as questões. Agora vamos estudar semelhança de triângulos. Alguma dúvida com respeito à congruência de triângulos? Alguma dúvida? Não, né? Beleza. Então, vamos lá. Continuando, semelhança de triângulos. Já na semelhança de triângulos, são 3 casos. Né? E a gente vai estudar agora esses casos lado, lado, lado. Ou seja, 3 lados proporcionais.
dado para a gente não confundir semelhança de triângulos com triângulos congruentes. Né? Isso aqui é já bem diferente. Eu tenho um triângulo ABC e eu tenho outro triângulo. Observe que os lados já não são iguais. Tá? Então, olha o tamanho aqui. Ó. Segmento A para esse outro segmento aqui. Ó. Então, ou seja, os lados não são iguais. Tá? Eles são proporcionais. Como assim, professor? Proporcionais. Eu tenho os três lados desses triângulos, tem que ser lados proporcionais a esse outro lado. Ou seja, a razão desse aqui, a razão de A para esse outro A', tem que ser a mesma da razão de B para B'. Assim como também a razão de A para C tem que ser a mesma. Tá? De A para A tem que ser de C para C. Tá? Tem que ser assim, ó. Tá? O que é a razão? A razão é a divisão. Um lado correspondente ao outro lado. Tá? Olha o destaque aqui. Ó. Esse lado com esse lado aqui. Ó. Tá? Então, a razão desse lado tem que ser igual à razão desse outro lado aqui. Tá? A razão desse tem que ser igual à razão desse e tem que ser igual à razão desse. Tá? Então, quando a questão assim, a razão de um lado do triângulo é tanto. Então, eu já vou ver assim, opa, C está dizendo que a razão de um lado de um triângulo é tanto, e eu então vou observar se esses triângulos são semelhantes. Tá? E aí, se ele der, por exemplo, aqui, se eu colocar aqui 4, 2, 3, 6, e ele só dá aqui 4, 6, e você quer descobrir esse outro lado aqui, então eu vou aplicar aqui os lados proporcionais. Tá? Então, eu vou fazer a aplicação aqui. Tá? Então, se eu colocar aqui 2, e aqui 4, tá? E aqui for 3, e aqui for 6, e qual vai ser esse outro lado B aqui? Tá? Então, ó, como é que fica? Vamos ver aqui no quadro. Aqui. Se eu tenho aqui um triângulo com essas seguintes medidas. Vou colocar aqui, por exemplo, aqui, 2, 3 e 4. Se eu tenho outro triângulo maior aqui, ó, e eu tenho que ver se esses lados são proporcionais. Então, eu tenho um 4, porque eu tenho um 6 aqui, ó. Qual vai ser esse valor de x aqui? Vocês estão vendo o quadro? Vocês conseguem ver o quadro, ou não? Sim, professor. Sim, professor. Só está muito lá em cima a imagem, mas dá para ver. Dá para ver, né? Pronto, eu vou ver se eu faço aqui embaixo. Então, eu tenho que ver se esse lado, a razão desse lado com esse, tem que ser igual a essa. E esse aqui tem que ser igual a essa. Se a razão forem iguais, então esses triângulos são triângulos semelhantes. No caso, lado, lado e lado. Né? Ou seja, então, 2 está para 4, igual 3 está para 6. Igual, tem que ver, a gente vai ver se é verdade. Tá? 4 vai estar para x. Aí como é que eu sei? 2 dividido por 4, eu posso simplificar. 2 dividido por 4, eu posso simplificar, que é 1 meio. 2 dividido por 2, dá 1. 4 dividido por 2, 2. Beleza. 3 dividido por 3, dá 1. 6 dividido por 3, dá 2. Opa, então aqui já é igual. Né? Então, vamos ver aqui, ó. Então, eu posso achar esse valor aqui? Posso. Posso fazer aqui, ó. Se a razão desses lados aqui tudo igual, então eu já faço aqui, ó. 1 está para 2, igual a 4 está para x. Faça a multiplicação. 1 vezes x dá x. 2 vezes 4, 8. Opa, então o valor de x é 8.
Então, vamos ver se realmente esse x vai ser 8. Aqui. Se eu substituir aqui x em 8 aqui, posso dividir 4 por 4, dá 1, e 8 dividido por 4, 2. Perfeito. Então, esses triângulos são triângulos semelhantes, no caso, lado, lado e lado. Tá? Então, semelhança de triângulos já tem que ver os lados correspondentes. Tá? E os três lados têm que ser iguais. Tá? Se um lado, se a razão desse aqui for diferente desse, aí já não são triângulos semelhantes. Tá? Tudo bem? Vamos. Caso 2. Caso 2, eu já tenho aqui, ó, lado, ângulo e lado. Ou seja, dois lados proporcionais e o ângulo entre eles é congruente. Então, eu já sei que esses triângulos são semelhantes. Então, como é que funciona? Dessa forma aqui, ó. Se eu tenho aqui esse lado, com a razão desse lado com esse lado, e se esse ângulo é congruente, esse ângulo aqui, eu tenho esse outro lado, que é congruente, ou seja, eles são triângulos congruentes, semelhantes. Tá? Então, aí tem que fazer dessa mesma forma. Tá? Então, agora eu tenho que ver aqui, ó. Lá tem que ser os lados correspondentes, tá? Então, observe que esse triângulo não está na mesma posição desse aqui, mas eu tenho que observar os lados correspondentes. Tá? Não pode ser qualquer lado, não. Tá? Observe que aqui o lado é com o lado é. Esse lado com L'. Professor? Oi. Esse ponto no EFG é 1? Não, esse aqui é como a gente chama assim de linha. Tá? Esse é F'. Ok. Tá? Que é para saber Ok. quem são os lados correspondentes. Tá bom? Certo. Ok. Então é só para a gente diferenciar aqui, ó. Tá? Esse lado é correspondente a esse lado. O G com G', o F com F'. Tá? Então são lados correspondentes. Tá? Então, se um der diferente, então já não são. Já não são semelhantes. E aí, esse é o caso lado, ângulo, lado. Ou seja, agora os ângulos são congruentes, tá? Esse ângulo tem que ser igual a esse. Tá bom? Esse tem mais aqui. Bom, esse é o terceiro caso, que é o caso ângulo, com dois ângulos congruentes. É o caso mais comum de cair na prova. A gente vai ver como é que faz, como é que resolve. Tá? Então, se eu tenho esses dois triângulos, eu tenho que esses dois triângulos os ângulos são congruentes, tá? Então, é porque se eles são congruentes, é porque eles são semelhantes. Tá? Ah, professor, mas esse aqui, o tamanho deles são diferentes. Tá? Essa medida desse aqui é diferente desse. Não importa. Se eu tenho dois triângulos, tá? Desses dois triângulos, eu tenho dois ângulos. Os ângulos correspondentes são congruentes, então, eu já sei que esses ângulos são semelhantes. Então, eu posso fazer a razão deles e encontrar os valores que a questão está pedindo. Tá? Então, é muito comum. Né? Os outros, no entanto, não caem na prova, mas esse é realmente... Os outros, algumas vezes caem também, tá? Mas o mais comum de cair na prova é esse tipo aqui. Tá? Eles dão o valor dos ângulos para você encontrar algum valor aqui.
Tá? Os dados aqui da questão. Dúvida daí, pessoal? Alguma dúvida? Não, Com professor. relação... Oi? Nenhuma dúvida, não. Nenhuma dúvida? Tranquilo. É um assunto fácil, tá? E a gente vai trazer aqui uma questão aqui para vocês, para a gente resolver essa questão, tá? Então, os triângulos semelhantes são esses três casos, tá? É o lado, lado, lado. Eu tenho lado, ângulo, lado. E eu tenho aqui os casos dos dois ângulos, tá? Quando eu tenho dois ângulos, são ângulos congruentes. Se eu tenho dois ângulos congruentes, é porque os triângulos são semelhantes. Tá? Não. Considerando a figura na qual... Pronto, tá aqui. Considerando a figura na qual C e C é semelhante a F e B é semelhante a E, determine as medidas de X, tá? Então, ele quer que você determine esse aqui, valor de X, e Y, tá? Ou seja, ele quer que você determine aqui o valor de X, ache o valor de X e ache aqui o valor de Y. Né? E agora, como é que eu vou resolver essa questão? Aí eu vou para... Observe que eles são triângulos com medidas diferentes. Então, se eles são triângulos com medidas diferentes, então eu vou achar aqui, ó. Opa, já tenho aí que ele está dizendo que este ângulo aqui, ó, né, é semelhante a esse, ou seja, esse ângulo é congruente a esse, e esse ângulo aqui é congruente a esse. Então, ou seja, tenho dois ângulos que são os ângulos congruentes. Tá? Então, esse ângulo com esse ângulo aqui é congruente a esse. Então, eu vou pelo encontrar a razão. Tá? Como é que eu faço? Bom, bem simples. Tá? Ele deu o lado, com esse lado aqui, ó, o lado que está medindo aqui 10. E agora ele está dando esse outro lado aqui que mede 5. Ele está dando aqui, a gente precisa encontrar o valor de x. Né? E aí, ele precisa encontrar esse valor, esse outro lado valor. Só que ele está dando aqui, ó, o valor do triângulo maior. O segmento aqui de A até B. Ele está dando aqui o segmento de A até B, que é justamente 14 aqui. Pronto, eu vou fazer a relação dos lados correspondentes e vou fazer a razão entre eles. Tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu tenho aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Então, você pode ver aqui, ó, que eu tenho o lado 5, tá? É correspondente com o lado 10. Ou seja, a razão de 5 está para 10, eu vou ter o quê? Igual a quanto? X está para quanto? X está para 14. Deu para entender? E agora eu só vou fazer aqui, ó. Posso até simplificar. Tá? Posso até simplificar aqui que fica mais fácil. Né? Como eu vou simplificar aqui? Ó? 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5, 2. Já simplifiquei aqui, já facilitou aqui. Ó. X é para 14. Eu já faço direto aqui. Ó. 2x, estou multiplicando esse 2 com um x aqui. Ó. Então, 2x igual e 1 vezes 14. Dá 14. Bom,
Já descobri aqui, já dá direto aqui o valor de x. Eu vou ter que x é igual a 14 dividido por 2. Então, 14 por 2 é 7. Pronto. A gente já encontrou o valor de x. Então, já encontramos aqui o valor de x. 14. E agora, ele está pedindo quem? O valor de y. Se eu já tenho aqui o valor de x aqui, daqui para cá, é 7, quanto é que vai ser y? Né? Se ele está dizendo aqui, ó, professor, mas aqui eu tenho y, eu tenho outro y aqui, ó. Se ele está dizendo que eu tenho aqui y, e eu tenho esse outro y aqui, então, ele pode estar aqui na figura, aqui na imagem, realmente aqui a diferença deles aqui é um pouquinho. Mas eles colocam dessa forma aqui, já justamente para confundir o aluno. Aí você, poxa, como é que eu vou achar? Eu achei x, mas agora como é que eu vou achar y? Se eu tenho esse y aqui, tá aparecendo que esse tamanho aqui é diferente desse aqui. Ele já vai colocar isso justamente para confundir a cabeça do aluno. O aluno vai ficar quebrando a cabeça aqui. Para que esse lado aqui, né, fosse diferente, ele ia ter que colocar outra letra aqui. Ele ia ter que colocar aqui Z, M, outra coisa, para identificar que esse lado é diferente do outro. Mas se ele está colocando que esse lado aqui é Y, e esse outro lado aqui é Y, então esse aqui, esse mesmo valor, vai ser o mesmo desse. Tá? Então, já matei aqui a questão. Como? Bom, se eu achei que aqui x é 7, eu tenho aqui, dessa distância de A até B é 14, então eu vou pegar aqui, ó, 14 menos 7 é quanto? É 7. Só que 7 está dividindo em quantas partes? Duas, ou seja, eu tenho 2y. Então eu vou pegar aqui, ó. Sendo que eu tenho 2y, eu tenho y de um lado, né? Ele está dando aqui y de um lado, está dando y do outro lado. Né? E x aqui está no meio. Né? E tudo isso vale 14. Tudo isso aqui está valendo 14. Ou seja, eu tenho ponto y, eu tenho 2y. Né? Então, eu vou ter 2y. E essa distância aqui, menos essa distância aqui, né? É 7. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar 7. É 7. Então, eu vou pegar isso e dividir por. Aqui, 14, na verdade, eu vou dividir por 2, né? E aqui tem que dar 7. Então, aqui vai ser 3,5 entre 3,5. Aqui tem que ser 3,5 mais 3,5 dá 7. E 7 mais 7, 14. Então, 7 dividido por 2. Pronto. Acabou a questão. Deu para entender? Então, é dessa forma aqui Deu sim, professor. que vai cair as questões. Tá? Em caso de semelhança de triângulos, geralmente vai cair dessa forma. Observe que sempre vai cair nessa questão de ângulos congruentes aqui. Ó. Ele está dando 2 ângulos congruentes com 2 ângulos congruentes. Né? Então, é dessa forma que ele vai cair aqui. Né? No outro caso, que foi o caso de
triângulos congruentes, você vai só ver só os casos. Se os casos do triângulo. Que casos são esses? Se é lado, lado, lado. Né? Se é lado, ângulo, lado. Se é ângulo, ângulo e lado. Então, você vai observar todos esses casos. Agora, ter cuidado só com a questão da semelhança de triângulos. Você precisa ter cuidado. Por quê? E, geralmente, quando a gente resolve questões de triângulos, vou dar aqui um exemplo aqui de triângulo. Geralmente, a gente coloca assim. Tá? Assim fica muito fácil. Né? E eles não vão colocar dessa forma. A gente vai colocar aqui A, B, C. Né? Tem aqui A linha, B linha, C linha. Eles vão colocar os triângulos totalmente assim, ó. Como é que ele vai colocar? Ele vai colocar o triângulo assim, ó. Aí ele pega o do triângulo e coloca de outra forma. E aí você vai ter que saber quais são os lados correspondentes. Né? Então você vai ter que visualizar os triângulos dessa forma para que você possa enxergar quais são os lados correspondentes. Tá? Está totalmente aqui, virado aqui, diferente aqui, ó. A posição deles. Tá? Mas eu sei que aqui, ó, se eu colocar aqui de X, então eu sei que o meu lado correspondente de X vai ser esse aqui. Tá? Então, mas da mesma forma aqui, ó, se eu colocar E, então eu já sei que o meu lado correspondente de E vai ser esse aqui. É a minha. Tá? E aqui F, minha, é aqui F, F, minha. Então, eu só preciso ter cuidado na questão dos casos de semelhança de triângulos, a questão dos lados correspondentes. Tá? Essa questão que eu coloquei aqui para vocês, bem tranquilo, porque aí vocês já sabem aí, os lados, ele até indicou aqui, né? Então, a questão ainda deu que o ângulo C é congruente com o ângulo F, né? Mas, em outros casos, eles vão colocar misturado, para confundir a cabeça do aluno. Então, só ter cuidado só nisso em caso de semelhança de triângulo. Ah, professor, e se eu tiver um caso de semelhança de triângulo? Se eu tiver aqui e eu encontrar dois lados correspondentes, vou colocar aqui 3, 6, vou colocar 5, colocar 8 aqui. Tá? Ah, professor, então eu já sei que esses ângulos aqui são congruentes. Aqui eu tenho 3, está para 6. Mas se eu observar aqui, ó, esses 5 e 8 aqui, não bate. A razão deles não bate. Porque a razão de 3 aqui, 3 para 6, é um meio. Eu sei que o meio é igual a 0,5. E se eu for pegar aqui 5 por 8, vai ser totalmente de 0,5. Então, esses triângulos não são semelhantes. Tá? Então, é isso que vocês, não sei se vocês já estudaram questão de razão, tá? Que é justamente isso que eu estou apresentando para vocês, que é a razão aqui, ó. 3 sextos. Tá? Ah, professor, fração, razão. Tá? Então, quando ele diz assim, a razão de um número, quando ele fala razão, é porque eu tenho que fazer uma divisão. Qual a divisão? De 3 está para 6. Tá? Então, eu tenho que lembrar disso aqui, que a razão é uma divisão. Tá? Então, quando se trata de semelhança de triângulos, então eu vou trabalhar com razão. Tá? Que razão? A razão dos lados correspondentes
é igual à razão do outro lado correspondente. Tá? Então, aqui, eu posso colocar aqui 4 e 8. Agora sim. Agora eu tenho essa razão 4 já para 8. Então, a razão deles é igual a isso. Tá? Então, se eu tiver aqui, esse caso aqui, dos lados, se eu tiver algum ângulo correspondente ou congruente, então eu vou ter aqui lado, ângulo e lado. Então, eu já sei que esses triângulos são triângulos semelhantes. Tá? Isso aí, pessoal, vocês vão ver muito questão de teoremas de Pitágoras. Tá? E aí, o que vai acontecer? Tem mais alguma questão? Não. Pessoal, voltar aqui, falar com vocês. Bom, aí, ó, o que acontece? Eu vou passar exercício para vocês na próxima aula, eu vou mandar matéria para vocês, questão de exercício com relação a esse assunto que a gente estudou hoje, sobre triângulos congruentes e semelhança de triângulos. E aí, porque esse assunto é bem fácil, bem rápido, né? Então, a gente já concluiu esse assunto. E aí, vou trazer só o material para vocês, exercício, eu vou enviar para vocês, e na aula a gente vai responder esses exercícios que são questões do Enem. Ver como é que cai, tem umas questões bem mais complicadas. E aí, eu vou trazer essas questões. E aí, depois a gente já vai estudar, ver também a questão de teorema de Pitágoras, tá? E a gente já vai trabalhar um pouquinho de trigonometria, tá? Vai ser já o próximo assunto que eu vou trazer para vocês. E aí, no teorema de Pitágoras, vocês vão observar que a gente vai ver essa questão de semelhança de triângulos. Então, semelhança de triângulos vai parar aqui? Não. A gente vai ver semelhança de triângulos ainda em teorema de Pitágoras. A gente vai estudar ainda relações métricas no triângulo retângulo, que também vamos ver semelhanças de triângulos. Então, você vê que como é a importância de semelhança de triângulos, que a gente vai estudar em outros momentos a semelhança de triângulos. Né? Quer dizer, a gente já estudou, mas a gente vai aplicar essa semelhança de triângulos em relações métricas no triângulo retângulo e no teorema de Pitágoras. É o que a gente vai estudar. Isso, que essa parte aí já é a parte de geometria, tá? A parte ainda envolve a parte de geometria. Ok? Alguém ia falar? Não. Outro professor de matemática pode ser outro assunto. Deixa eu ver aqui a mensagem aqui. Foi? Outro professor de matemática pode ser outro assunto? Pode. Ele pode trazer outro assunto. Né? Foi isso justamente que eu combinei com o professor João Alves. Né? Ele está vendo a parte de álgebra, né, com vocês, aritmética, parte de álgebra, esses outros assuntos, e eu estou com a parte de geometria, tá? Não que eu possa também trabalhar com vocês outros conteúdos, posso também, tá? Mas aí a gente vai trabalhando dessa forma aí, tá? Posso trazer outro assunto assim que vocês estejam com mais dificuldade ou com mais... professor, eu queria dar um reforço aí, um assunto que eu estou com muita dificuldade. A gente trabalha também com vocês, com algum conteúdo que vocês estejam com mais dificuldade, com mais... sem saber resolver os problemas, a gente pode também trazer esse assunto, tá certo? Então, pessoal, mais alguma pergunta? Então, alguma dúvida? Tá? Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Então, beleza.
Tá joia? Então, a próxima aula eu vou trazer questões para vocês sobre semelhança de triângulos, e aí depois a gente já vai ter teorema de Pitágoras e um pouquinho de trigonometria e relações métricas de um triângulo retângulo. Tá bom? Então, valeu, pessoal. Boa noite aí para vocês e bom descanso aí. Até a próxima. Tchau, Boa noite, tchau. professor. Até logo. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Gil. Um abraço. Abraço. Boa noite, professor. Obrigado. Nada, boa noite. Boa noite, Nildo. Boa noite.